gente está num momento de troca tecnológica, né? Que tudo tem que se transformar em digital, senão vai ficar obsoleto, vai ficar caro, vai ficar ineficiente. E às vezes vira uma distração, né? Porque eu me distraio com a tecnologia e esqueço para que eu estou usando a tecnologia, né? E uma empresa sobrevive quando ela atende as necessidades do cliente, né? E às vezes a gente vê as empresas brincando de tecnologia, esquecendo que tem um problema para ser resolvido lá. A empresa, apesar da tecnologia que tem que chegar nesse cenário, talvez a inovação ela já esteja junto às empresas e ela não consiga perceber. Então ela se volta muito para o mercado das startups, mas às vezes se afasta muito do seu cliente e não fica tão próximo de onde as questões têm que ser geradas, né? Então a empresa vai para a tecnologia e se afasta lá do insumo principal, que é a sua demanda. E muitas vezes pode errar nos seus investimentos ou fazer pesados investimentos de pesquisa e desenvolvimento, mas sem estar olhando esse cenário. Cenário cliente. Cliente. Eu tenho visto isso acontecer. Assim, como consumidor, os caras mais preocupados em estratégias tecnológicas do que entender como é que faz para gerar a proximidade. Agora, falando assim, falando de companhia aérea, dá para ver claro, a Azul com uma estratégia de mais proximidade e entendimento de cliente, e as outras companhias, às vezes, com uma estratégia de usar ferramentas de tecnologia para conseguir vender mais e melhor. Sim. Né? E às vezes era na mão, né? E não ter a entrega principal, né, junto ao cliente. Então isso eu tenho percebido em várias empresas que estão tentando buscar a digitalização no seu trabalho, entendendo inovação somente como tecnologia muitas vezes, porque causa até um desespero aos nichos, né? Então eu tenho que ir para a tecnologia, mas como é que eu trago a inovação para o meu cenário? Chegando próximo do cliente, talvez a maior inovação seja gerar a confiança desse cliente com relação à empresa, né? Enxergando a flexibilidade dos contratos muitas vezes. A gente coloca a tecnologia e o sistema é o bloqueio. Já era no passado e ainda tem questões assim acontecendo naquelas empresas que não são nativas digitais. Se a gente olhar as nativas digitais, elas vêm para solucionar isso, mas nem sempre as empresas estão preparadas. Porque as nativas digitais elas partem de uma dor que nasce lá do cliente para depois solucionar. Nem sempre. Nem sempre, mas elas têm mais essa característica assim, de olhar qual é a necessidade. E a partir de uma necessidade elas começam a construir, né? Não? Eu acho que nós, minha percepção, né, a gente está vendo e vivendo dois processos de transformação simultâneos. Né? A gente tem uma necessidade de inovação, porque os negócios precisam continuar crescendo, porque a gente precisa resolver problemas, porque os produtos não estão acessíveis às pessoas, então a gente precisa de inovação. E a tecnologia tem sido usada como uma ferramenta de inovação, mas a gente tem uma outra coisa que é semelhante, mas não é a mesma coisa, que é o que eu dizia, que é a jornada da transformação digital, né? Que a gente está num momento de troca tecnológica, né? Que tudo tem que se transformar em digital, senão vai ficar obsoleto, vai ficar caro, vai ficar ineficiente. E às vezes vira uma distração, né? Porque eu me distraio com a tecnologia e esqueço para que eu estou usando a tecnologia, né? E uma empresa sobrevive quando ela atende as necessidades do cliente, né? E às vezes a gente vê as empresas brincando de tecnologia, esquecendo que tem um problema para ser resolvido lá. Mas é muito comum, por isso que eu fiz aquela interrupção, quando a gente está selecionando startups, meu papel como sócio da Venture, a gente vê muita proposta de startup que só está preocupada com tecnologia. O ponto fraco é justamente não estar olhando para um problema, né? Não é um problema relevante. Sim. Né? Ou conseguir construir essa a gestão disso. O fascínio da tecnologia é uma distração, né? Muito comum. Mas ao mesmo tempo que tu tem o fascínio, tu tem o medo, né? Porque que é o que eu fazendo às vezes da pessoa. Hoje de manhã eu estava com um cliente e ele estava falando, às vezes a gente fica preocupado em criar o aplicativo e esquece que do outro lado do cara tem medo de usar o aplicativo, ou tem medo ou não sabe usar, porque para ele o celular é uma coisa amigável, mas aquele aplicativo ali que é uma coisa diferente do que ele está acostumado não é amigável.
E principalmente, né, Marcos, eu vejo ele tem que ser muito relevante para te ocupar a tela do celular dessa pessoa. Ele não pode ter algumas operacionalidades que também, com essa questão do mínimo produto viável, as empresas testam, tem que ir ao mercado várias vezes. Mas tem que ver o limite desse mínimo também, porque aí tu coloca o teu ícone ali, não tem muita relevância, tu já é descartado. E quando tu estás um pouco mais completo, talvez tu não seja revisitado. Então também tem essa questão de saber o momento de entrar, né? Mas ali eu estou falando do próprio colaborador. E do aprendizado. Do próprio colaborador, porque a gente tem algumas dificuldades nas organizações e nós estávamos falando nós estamos mandando proposta para empresas para capacitar as pessoas para um mindset digital. Que é, a gente tem diretores que precisam começar a pensar em inovação, porque daí tu cria tecnologia, a tecnologia não é implementada porque o diretor ainda não se pensar, não é uma questão só de resistência, é uma questão de habilidade. Né? Ele não sabe como fazer, então ele precisa ser capacitado para pensar, conhecer como faz essa implementação e pensar na forma, nas habilidades que precisa para isso. E lá na outra ponta, a pessoa que recebe essa tecnologia ter a habilidade para utilizar essa tecnologia, porque ela abandona porque não sabe o que fazer com ela. Ele até é capacitado para utilizar a ferramenta, mas ela usa 1, 2, 3 vezes e diz, é muito mais fácil fazer da forma que eu fazia antes, e acaba abandonando e volta para a forma que eu fazia antes, porque parece ser mais fácil. Numa ocasião, eu estava conversando com o CEO de uma empresa e eu recomendei ele a fazer um curso, né? um dia, um seminário, um workshop de um dia para falar de inovação e que iam participar outros CEOs. Né? E ele, mas a minha agenda, eu disse, não, acho que o senhor tem que ir, porque vai ser uma coisa importante, vai lhe abrir os olhos, porque ele tinha assim, uma pessoa inteligente, né? O CEO de uma empresa de porte grande, então, obviamente inteligente, mas uma pessoa mais velha, então não conseguiu se atualizar, né, com o linguajar, com as coisas, então ele enxergava aquilo, mas ficava, né, estava olhando a festa, mas não conseguia entrar na pista de dança, né, ficou ali, foi para o workshop, quando ele voltou, né, eu acompanhei uma reunião de preparação de orçamento, e aí ele, na rodada, ele disse assim para as pessoas, e eu quero ver agora no orçamento do próximo ano, né, cada um tem que ter um projeto de inovação do seu orçamento para impactar os seus resultados. Ou seja, ele conseguiu fazer o link, né, de o resultado da empresa, que é a preocupação do CEO, né, entregar continuamente mais resultados. Bom, eu enxergo que a inovação é uma ferramenta para que o meu time consiga entregar resultados. E a tecnologia é outra. Sim. Né? Então, a inovação é uma ferramenta de gestão, né, e a tecnologia pode ser uma ferramenta de gestão também, mas também uma ferramenta, né, um utility que tu pode usar para gerar uma inovação. É um grande apoio para que isso aconteça. Eu acho que isso complexifica um pouco o momento, né, e por isso que precisa de mais ajuda, né, assim, de poder conversar, de esclarecer, né, acho que isso é bem importante. Mas que os velhos dilemas, eles permanecem, a gente não pode esquecer que é a questão da gestão por trás, da gestão os velhos dilemas de gestão, eles permanecem, que é como que eu entendo melhor o meu cliente, né? Como que eu permeio na empresa, tudo isso, né? Como é que eu lido com as resistências? Vou gerir tudo, porque o que acontece também, pelo que a gente tem observado nas empresas, para fazer, as pessoas elas investem na tecnologia e pouco capacitam para a gestão dessa inovação e tecnologia.